Boa noite a todos. Dando início agora à coletiva de imprensa pós-jogo de Ceará Esporte na Arena Castelão. Primeira pergunta ao Pedro Pinheiro, da Band. Boa noite, Abreu. Boa noite, Wagner Mancini. Tudo bem? Boa noite. Pedro Pinheiro, da Band. Queria saber a sua avaliação dessa partida. O Ceará teve ali 2 oportunidades claras logo no início do segundo tempo. E aí depois deu uma caída de rendimento em questão do ataque. Você concorda com isso? Eu queria saber a sua visão sobre esse jogo. Que é um clássico, né? Tudo pode acontecer, inclusive nada. Eu concordo. Não foi um jogo bonito de se assistir. Foi um jogo até moroso em vários aspectos, né? Eu não gostei do Ceará no primeiro tempo. Achei que foi uma equipe lenta, que não soube marcar, não soube fazer a pressão na bola que deveria ser feito. Voltou melhor para a segunda etapa, teve ali 15, 20 minutos de lucidez e exatamente nesse tempo aí nós tivemos algumas boas oportunidades de gol que não concluímos e aí depois a equipe voltou a oscilar novamente, né? Nós sabíamos que seria um jogo difícil, né? O Sport tem uma maneira de jogar que te impede, ele te quebra a sequência de ritmo, porque usa muito goleiro atrás, aí abre seu time, sai jogando muito bem. É óbvio que tem méritos para isso daí, a gente tem que reconhecer. Mas eu não gostei do jogo. Eu acho que o Ceará tinha que ter o ímpeto que teve no começo do segundo tempo, o jogo inteiro, para que a gente pudesse buscar a vitória esperada, né? Nós até tivemos oportunidades para isso, tivemos. Mas, mais uma vez, a gente acabou errando, né? E isso, de certa forma, acabou pesando muito no resultado da partida, né? O empate não é o que a gente queria, óbvio, mas, enfim, vamos seguindo. Mancini, aqui ó, boa noite, Horácio Boa Neto noite. do Jornal O Povo, da Rádio Povo CBN, e até queria realmente frisar nesse ponto dos gols perdidos, né? E vem sendo uma pergunta repetitiva, acho que você já respondeu isso diversas vezes para mim, e eu já lhe perguntei algumas vezes, porque o Ceará acaba de tempos em tempos tem essas partidas que o gol se torna tão importante se fazer, como o lance do Saulo Mineiro em 2 chances consecutivas, e depois não aparece outra oportunidade, mostrando que às vezes o Ceará perde as chances cruciais da partida. Novamente eu torno aqui a perguntar para você se tem uma possibilidade de solução de melhor aproveitamento desses gols perdidos, porque a gente lembra da partida do Operário, a gente lembra da partida agora contra o Sport, teve somente essas chances, mas se a gente pensar e mesmo sobre o tema, abordar mesmo, deixar esse tema, o Ceará tem, de certa forma, até com regularidade, perdido grandes chances. E aí, volto a perguntar, né? Acho que já é a terceira vez que eu faço essa pergunta. Como é que a gente pode melhorar essa questão do Ceará, esse aproveitamento ofensivo? Essa é uma resposta difícil de te dar, né? Ainda mais porque não foi só no jogo do Operário, não foi só no jogo de hoje. Nós também tivemos no jogo do Vila Nova, o jogo do Brusque menos. Eu acho que é o único jogo aí que fugiu um pouco dessa tônica, mas no jogo do Vila Nova também, a hora que a gente empatou, nós tivemos a oportunidade de ganhar o jogo. Nós temos que entender isso daí, né? É óbvio que nós queríamos que os atletas fizessem o gol, a equipe cria, a equipe tem entrada muito forte pelo centro do campo, pelas 2 laterais do campo, e hoje a gente viu isso novamente, um pouco menos do que normalmente a gente faz no aspecto ofensivo. Mas a gente tem as oportunidades. E eu assisto muitos jogos ao longo da semana e eu vejo muito time ganhando de 1-0 com uma oportunidade só de gol. E a gente está desperdiçando. E isso acaba pesando, porque são pontos que são jogados fora e que na somatória você começa a cair na classificação. Então é óbvio que são lances onde você tem que ter a frieza e tem que ter o gesto técnico. É o gesto técnico que faz o gol. Se fazer o gol fosse fácil, não seria uma arte. Qualquer jogador teria a capacidade de fazer. E são alguns que fazem gol só. Então, a gente vem enfrentando essa dificuldade. É óbvio que ao longo da semana o que dá para ser feito em termos de treinamento a gente faz. E isso eu posso afirmar aqui para vocês que a gente vem tentando de todas as formas dar a confiança necessária ao atleta para na hora da execução, mas a hora da execução é única, não tem ninguém perto, não tem ninguém falando no ouvido, não tem ninguém empurrando a perna do jogador. Então nós temos que entender que isso acontece, mas que
a gente tem que tentar fazer essa fase melhorar. Porque se nós tivéssemos feito o gol hoje e tivéssemos vencido a partir de 1-0, a alegria teria voltado, porque nós sabíamos que era um jogo difícil contra um adversário, um concorrente direto, né? E realmente pesou no jogo de hoje, como tem pesado também ao longo de toda a temporada. Mancini, boa noite, Eduardo Boa Trovão, noite. do Futebolês. Queria que você avaliasse a colocação do Ceará. Me lembro de ter feito uma entrevista com vocês e falou sobre G4, se for para ficar uma rodada no G4, que seja a última para conseguir o acesso. Estar em 10º nesse momento, porém a 3 pontos do G4, que avaliação você faz desses 11 primeiros jogos do Ceará? Eu acho que o Ceará, ele começou mal, né? Somou poucos pontos na primeira... Ali, vamos falar nos 9 pontos iniciais ou 12 pontos iniciais. Aí depois ele se recuperou e agora também ele vem de 2 derrotas e um empate. Então, nos últimos 9 pontos, a gente fez apenas 1. É muito pouco para as nossas pretensões. A gente sabe disso daí. Mas o campeonato está extremamente equilibrado, né? Se você parar para olhar... nós temos, acho que 7 pontos, se não me falha a memória, de quem está lá embaixo e a 4 pontos de quem está lá em cima, né? Então é um momento do campeonato onde as equipes que estão lá embaixo começaram a pontuar e isso achatou, de certa forma, o campeonato, né? Você vê que não tem mais nenhum invicto, que todo mundo já perdeu, mas a gente tem que olhar para nós. Eu acho que o Ceará teve uma queda de rendimento. Hoje até alternou bons e maus momentos, mas a gente tem que recuperar rapidamente a nossa maneira de jogar com intensidade, chegando bem à frente, fazendo gols, para que a gente possa pontuar novamente e voltar ao G4, que é o nosso objetivo. É óbvio que eu quero ficar na última rodada no G4, porque seria a afirmação do acesso. Mas a gente sabe que daqui até lá tem muita coisa a ser jogada ainda, tem muitos jogos difíceis e alguns até mais do que difíceis e que a gente vai ter que se superar dia a dia para que a gente possa atingir os objetivos que daqui até o final são vários, né? Boa noite, Mancini. Raíssa Boa Martins, noite. do Globo Esporte. É uma curiosidade, né? Nas últimas rodadas, você tem mudado a braçadeira ali de capitão, né? Nas últimas 2 partidas foi o Ramon Menezes, já foi Jean Irmer, Richardson, Patrick de Luca, né? Que é um recém-chegado. Queria saber como é que você tem feito a administração, né? Que de certa forma, até vão surgindo lideranças dentro do vestiário. E como esses jogadores têm se apresentado em momentos como esse, por exemplo, que a vitória não vem, mas que na próxima rodada tem uma outra oportunidade, é fora de casa. Como é que você tem administrado isso também? Olha, eu tenho tentado exatamente exaltar algumas lideranças que não são iguais, que são diferentes dentro do grupo. Um é líder pelo exemplo, o outro é líder pela eficácia dentro de campo, o outro é líder por outros motivos e questões. E eu acho importante, quando você forma um novo grupo, que essa braçadeira ela rode entre alguns jogadores, porque isso, de certa forma, dá maturidade para eles, não só dentro do grupo, como fora também, dentro de campo. Em alguns momentos, é óbvio que eu repito a braçadeira exatamente quando eu percebo que esse atleta está tendo uma ascensão positiva sobre o grupo, e isso vem acontecendo muito com o Ramon. O Ramon, recentemente, ele ficou na reserva alguns jogos, mas a gente sabe a importância que ele tem dentro do grupo. Então, na maioria das vezes que ele joga, eu tenho dado a braçadeira a ele. Mas é exatamente por isso, para que eu dê a todos eles uma maturidade bacana e que isso signifique para nós maturidade também dentro de campo, né? Você não pode simplesmente rodar a braçadeira, que é um item importante dentro de uma equipe, ainda mais de uma equipe que quer chegar a título, a acesso, simplesmente por rodar. Não, sempre tem um motivo e normalmente são atletas que jogam no centro do campo exatamente para terem ação sobre toda a equipe. Boa noite, Mancini. André Carvalho, da FM Conexão 70. Mancini, ao longo desse ano, um ponto positivo que eu observei no seu time, no time alvinegro, foi a qualidade do passe, principalmente nas finais do Campeonato Cearense, certo? E eu venho observado nessas últimas partidas, principalmente nas derrotas, que realmente houve uma queda
nesse ponto, certo? Principalmente hoje, que teve muitos passes errados no primeiro tempo. Eu queria que você me falasse, está havendo intranquilidade no time alvinegro? É ansiedade pela vitória, Mancini? Se eu fosse apontar um item aqui, eu acho que seria ansiedade, né? Porque hoje eu também vi muitos erros de passe e muitos atletas escorregando. Ou seja, é um campo que nós estamos acostumados a jogar, embora ele tenha passado por uma reforma, mas é um campo que nós já fizemos, sei lá, 20 jogos esse ano aqui. Então, não deveria ser assim, né? Deveria ser exatamente o contrário, o adversário escorregando e não a gente. O erro de passe, ele tem normalmente uma conexão muito grande com o aspecto emocional. Porque se você começa a errar o que é o básico no futebol, significa que você está naquele momento intranquilo. Porque o passe é o primeiro fundamento de quem joga futebol, né? Não dá para você aceitar, assim como foi lá no jogo do Brusque, tantos erros de passe. Isso, de certa forma, acaba desmoronando a organização da sua equipe. Porque sempre que você tem a bola, normalmente a sua equipe está abrindo no campo exatamente para ter espaço para se jogar. E quando você erra o passe, você está numa situação que não consegue pressionar a bola. Então, você começa a desmoronar em termos de organização. E isso tem um impacto muito grande, porque você começa a perder a confiança na partida. Então, é importante. Nesses últimos jogos, a gente alterou voltamos a jogar com linha de 4, mas a linha de 3, ela vinha nos dando uma capacidade de organização melhor, maior. A saída do Jonathan é óbvio que foi sentida nesse sentido, né, nesse aspecto, mas a gente tem que retomar a saída de bola. Uma saída de bola de qualidade significa que você tem grande chance de chegar à frente também com qualidade. Mancini, boa noite. Samuel Conrado, da Rádio Verdinha e também da TV Diário. Você tinha dito naquela época de janela de transferências caseira, né, que tinha ali alguns atletas que vocês estavam mirando, né? Só que não vieram a acontecer por conta do transfer ban e o Ceará acabou atrasando a situação. A gente já vai ter agora, no dia 10 de julho, uma nova abertura. O Ceará tem uma quantidade de jogadores, você está satisfeito com o elenco que tem em mãos e também avaliação sobre as saídas, né? O Ceará não pode contar mais hoje com o Jonathan e nem com o Bruninho. Quanto que isso é uma perda significativa para o elenco do Mancini? Então, se eu for pesar em termos de perda com necessidade, talvez não seja perda, né? Porque o Ceará também tem necessidades financeiras, né? E a gente tem que entender isso daí. O clube atravessa um momento onde a venda do Jonathan veio para solucionar algumas coisas importantes no nosso dia a dia, que também interferem decisivamente dentro do que nós estamos fazendo. Então, era importante, a diretoria tomou as decisões que tinha que ser tomada. Agora, tanto na saída do Jonathan quanto na saída do Bruninho. Agora, é óbvio que todo time vai se reforçar na janela, né? O Ceará não vai ser diferente, também vai em busca no mercado de atletas que possam suprir essa necessidade que às vezes a gente tem. Hoje a gente, na última hora, acabou perdendo o Mugni, que seria um atleta importante dentro deste jogo de hoje, né? E outros atletas também, que ora por suspensão, ora por lesão, acabam ficando de fora. A gente tem usado, e hoje eu usei 2 meninos que jogaram um pouco, né? O Kaique e o Iago. E ainda bem que nós temos a base que está nos fornecendo alguns atletas que têm entrado e dado conta do recado, mas é óbvio que a gente está de olho no mercado para que a gente possa reforçar a equipe do Ceará, porque ao longo da competição, com certeza, a gente vai enfrentar ainda maiores dificuldades se nós formos só com esses jogadores. Há necessidade pelo número de atletas que temos no elenco e há necessidade também de que a gente qualifique um pouco melhor o time. Boa noite, Mancini. Marcos Nobre, Rede Multi de Comunicação. Mancini, o Ceará no primeiro tempo não fez um bom primeiro tempo, né? Não criou oportunidade de gol. Já no segundo tempo você fez a mudança do Castilho, o time conseguiu criar, aumentou a intensidade, né? Teve boas oportunidades de gol. E isso tem se tornado frequente, né? Nas últimas partidas, o Ceará ou jogar um tempo bom e o outro ruim, ou vice-versa, né? Eu queria saber o que está faltando para o time manter esse nível nos dois tempos, essa intensidade nos dois tempos de jogo. Eu vou te falar diretamente, sem
rodeios, nós tínhamos 2 jogadores no primeiro tempo sentindo lesão. Então, a intensidade do seu time com 2 jogadores a menos, com certeza ela vai ser diagnosticada. Então, não tem como a partir do momento que eu fiz a substituição do Barceló, em seguida o Recalde sentiu também. Então, é óbvio que você tendo 2 jogadores sentindo, faltavam apenas 4 minutos, a hora que veio a informação, mas aí depois a gente soube que eles já haviam sentido há mais tempo dentro da partida, então é óbvio que o cara tenta de todas as formas suportar para levar até o intervalo, né? Então, hoje, especificamente, foi isso. Muitas vezes aquilo que acontece dentro de um jogo de futebol, nem eu, nem vocês conseguem explicar. Essa é a verdade. O futebol, ele é apaixonante, ele é vibrante exatamente por isso, porque a gente não consegue ter uma solução. Ninguém tem uma regra, o Ceará vai jogar bem hoje por causa disso, vamos fazer isso aqui que vai dar certo. Porque do outro lado tem um oponente com 11 jogadores, então são 11 de um lado contra 11 do outro, são 22 cabeças pensando. Eu gostaria que o Ceará jogasse bem todas as partidas, mas eu prefiro que o Ceará ganhe as partidas. Se puder ganhar jogando bem, maravilhoso, mas tem que ganhar. Quando a gente não consegue o êxito, todo mundo tem uma pergunta mais ácida para fazer, como se eu tivesse a solução de todos os problemas na cabeça. E, infelizmente, eu não tenho. Essa é a verdade. Eu também acompanho o jogo, vou no dia a dia, tento melhorar tudo aquilo que posso, mas todo mundo tem as suas limitações. Eu tenho certeza que qualquer um de vocês, se estivesse aqui, não saberia explicar também todas as nuances que acontecem dentro de um jogo de futebol. Mancini, boa noite. Alisson Lima, Rádio Vozão. Você falava da saída do Barcelona, e aí o artilheiro na Série B, né, vem encaixando dentro desse seu esquema, mas por uma questão de lesão, ele precisou sair, você teve que fazer essa mudança e também uma mudança, inclusive, de característica, né, daquele homem da referência, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A saída do Barceló, ela impacta diretamente na nossa equipe, porque quando o Saulo vai jogar no centro do campo, ele, por ser um jogador de força e velocidade, ele cai muito nas beiradas. Ele acaba, de certa forma, nos dando a possibilidade de saída de contra-ataque mais rápido, mas ele também foge um pouquinho da área. E isso também tem um impacto. O atleta que está jogando no meio de campo sabe que a bola para ele não é no pé. Ela tem que ser no espaço porque ele é vigoroso para isso. Então tem uma alteração, assim como a saída do Recalde também fez com a entrada do Castilho, que nós tivéssemos uma mudança. Eu até acho que melhorou. Mas há uma mudança ali, né? O Recalde é um atleta que joga um pouco mais perto do centroavante. O Castilho já é mais um armador, que joga mais na parte periférica do campo. Então são alterações que muitas vezes a gente é obrigado a fazer, que impacta na maneira de jogar e que às vezes a gente perde ofensividade com isso. No jogo de hoje, no segundo tempo, a gente melhorou, porque nós voltamos mais concentrados para o segundo tempo, adiantamos um pouco mais a linha. E talvez se nós tivéssemos o Barcelona nesse momento, a gente teria feito gols, né? A gente não sabe, mas é um atleta que está mais dentro da área. Embora o Saulo tenha finalizado 2 bolas ali dentro também. Mas há uma mudança de característica entre eles. Obrigado a todos, obrigado, professor. Bom descanso. Obrigado.